eu sou a Andrea. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Pois é, e hoje a gente vai falar sobre mercado de usados e seminovos. Que é um mercado que está em ascensão aí também, né, André? É importante acho que dentro já do nosso aquecido segmento. Já de uns anos para cá, tá bacana. Diferente do 0 quilômetro que 2025 não foi bacana, Não. o de usados já foi para um outro patamar. outro caminho, né? E nosso convidado aí sabe pouco, né, desse assunto. Sabe pouco, só tá mais de uma década para mais aí, Vamos só ver. na entidade. Então apresenta aí, Dani. É o seu Everton Fernandes, que ele é o presidente da Fenalto. Seja muito bem-vindo a nosso sofá, falar com a gente aí sobre esse mercado que tá sempre em movimento, né? E que é o de obrigada, usados. né? Porque só para lembrar, ele tá vindo de Fortaleza, né? Deixou aquela terra maravilhosa para vir para São Paulo para falar com a gente. Então, deixou a praia para estar aqui. Isso é difícil, alguém deixar uma praia para vir falar com a gente, mas beleza. Seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado, Dani, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. É, na verdade, eu estou voltando para o Ceará hoje, já estou aqui desde segunda-feira. Que inveja! Mas já tenho algum tempo no mercado de seminovos, mais no mercado de automóveis. Uhum. Na verdade, eu já sou uma segunda geração, meu pai já era do ramo, meus filhos hoje já são do ramo também. Olha que legal. Então já vai estar indo para a terceira geração, é algo que realmente está no nosso sangue. Está no DNA, no DNA da família. Eu falei pelo menos há mais de uma década, mas isso só como... Você tem que contar de geração agora, não de década. Já está na terceira geração. Já está na terceira geração, mas terceira assim, geração. Quando a gente fala década, é só de Fenalto, então, Sim, né? de Fenalto é. A da Fenalto eu já estou há bastante tempo, tive a satisfação de ser vice-presidente na gestão do presidente Lídio e na do presidente Enilson também. E hoje, a partir de janeiro desse mês, a gente está assumindo a Fenalto como presidente, com alguns desafios, que o Brasil é gigante, é enorme, mas a gente tem já um tempo de mercado que facilita muito o diálogo, principalmente com os revendedores. A gente entende bem as dores do mercado, os gargalos desse mercado, e eu acho que a experiência e o conhecimento que a gente adquiriu no decorrer desse tempo vai ajudar bastante. Faz a diferença, vai fazer a diferença. Nós tivemos, assim, nas gestões anteriores, um crescimento muito grande na gestão do Ilídio e do Enilson agora mais recentemente, porque eles estão mais próximos aqui do mercado de São Paulo e têm ainda muitos relacionamentos com os principais players desse mercado. Eu já tenho um histórico um pouco diferente, eu tenho já um histórico muito próximo dos revendedores. Eu visito revendedores pelo país, eu faço eventos para o setor automotivo, desde cidades como Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, Fortaleza, São Luís do Maranhão. Converso e dialogo com todos os presidentes de associações no Brasil todo, então eu acho que eu vou conseguir trazer um upgrade para a Federação Nacional das Associações de Revendedores nessa área de relacionamento com o mercado. Aproximar os elos. Aproximar os elos. Até pela experiência. Exatamente. Né? Mas é legal, acho que falar, né, Dani? Que a Fenalto. Um pouquinho, qual é as ações, né, que ela tem, e se você quiser também dar uma pincelada nesse mercado. Sim. O que é a Fenalto? A Fenalto é a Federação das Associações das Revendas de Automóveis. Em cada estado nós temos associações e alguns outros sindicatos. Lá no Ceará, na Paraíba, no Mato Grosso, são sindicatos. O sindicato tem um formato um pouquinho diferente de associação, porque ele passa a ter uma representatividade, principalmente nas convenções coletivas de trabalho. E a associação é também uma entidade representativa, mas não tem a mesma força de um sindicato em relação à representatividade, mas, por outro lado, tem mais liberdade de atuar com benefícios, com convênios no mercado para os associados. Então, nos estados, nós temos as associações ou sindicatos, e a Fenalto é a federação que representa essas associações e sindicatos a nível estadual, representando um setor que tem aproximadamente 48 mil revendas em todo o Brasil. Então, nós representamos o mercado a nível nacional
enquanto que as associações e sindicatos a nível estadual. Estadual. Você falou 48 mil revendas. 48 mil revendas. É o que está debaixo do guarda-chuva da Fenalto, pode-se dizer assim? Exatamente. Então, nós representamos essas 48 mil E aí revendas. tem de leves, de automóveis, motocicletas, pesados, caminhões e Eu tive a curiosidade de pesquisar antes de vir para cá, tá? Já que a gente vai falar um pouquinho de pesados lá na frente, falar da quantidade de revendas de pesados. Só de total pesados. De 48? Dos 48 mil. Com o KINAI de revenda de pesados, que é o 4511-1-04, com esse código de atividade econômica, nós temos aproximadamente 8 a 9 mil empresas com essa atividade. Algumas como uma atividade principal, outras como atividade secundária. Mas, na prática mesmo, como revendas, aproximadamente 3 mil. Ou seja, temos, de fato, umas 3 mil empresas revendedoras de caminhões usados no país, que a Fenalto também acaba representando essa fatia de mercado. Só por curiosidade, ônibus entraria ou a venda de ônibus é um pouco diferenciada? Com o código de atividade, entra caminhões e pesados, entra nessa código 4511.-04. Por curiosidade também, fora de estrada, máquinas, essas coisas... Implementos entram também, implementos agrícolas acabam entrando também. Olha, que então você acaba tendo uma visão geral do setor. De todo o setor automotivo. Verdade. O que eu achei interessante foi que você falou sobre... as dificuldades, as dores desses revendedores, né? Sim. Até por toda a sua experiência, desses anos todos que você atua nesse segmento, essas dores são as mesmas de quando você começou ou elas mudaram até por conta da dinâmica do setor? Como é que você pode explicar pra gente, assim, como eram as dores, se elas são as mesmas ou temos outras dores agora? As dores, os processos, os produtos, todos estão em um processo de transformação profunda. Tá? É lógico que nos últimos anos nós estamos assistindo uma velocidade muito mais acelerada a essas mudanças. Eu comecei em 1982 vendendo motocicleta, mas logo no ano seguinte eu passei para automóvel. Né? Naquela época, eu lembro que você fazia um pedido na fábrica, eu acho que vocês nunca viram isso, por telex. Né? A concessionária ia pedir um carro novo, tinha que passar telex, depois veio o fax, aí depois os outros meios digitais, enfim. Nós estamos passando por mudanças profundas, principalmente saindo do mundo analógico para o digital. Tá? O produto também está deixando de ser analógico para ser mais digital. Os processos também estão deixando de ser mais analógicos e se tornando mais digitais. Isso aí a gente precisa que os nossos profissionais, as pessoas que trabalham em revendas de usados, principalmente, busquem realmente qualificação profissional. E é uma das nossas metas, inclusive, para a gestão dos próximos 4 anos da Fenalto, é desenvolver cada vez mais a qualificação profissional do nosso mercado, tanto para os colaboradores quanto também para os empresários. Tudo isso por causa dessa questão digital, que hoje as pessoas, às vezes, elas estão escolhendo veículos pela internet. Agora, eu queria saber o desafio nesse seguinte sentido. Quando você vai comprar um veículo 0 quilômetro, tudo bem, porque você já tem a questão... Ele é zero, né? Se vir algum defeito, alguma coisa, a gente já está comprando, a fábrica, o concessionário, mesmo você comprando pela internet, resolve. A gente tem a lei, né, que garante qualquer problema no veículo por 3 meses, né, para motor, câmbio e diferencial, é isso, verdade, né? Isso vale para leves e pesados, correto, né? E aí eu queria saber se de alguma forma, mesmo assim, é um veículo usado, um veículo que a pessoa não está vendo, ela está vendo imagens ali. Você já sente o consumidor já com essa confiança de escolher um veículo, até caminhão, né? Sim. O caminhão a pessoa vai ainda colocar para trabalhar, enfim, de forma online? Já existe movimentos? Você já está percebendo isso? Além dessa percepção ser realidade, né, uma realidade, a confiança do consumidor hoje é muito maior, existe desconfiança ainda, mas hoje ela é muito maior do que era no passado. Tá. Por vários motivos, mas eu acho que o principal deles hoje é por ferramentas realmente digitais que o consumidor tem hoje e pesquisa, principalmente em relação à procedência do veículo. Hoje você pode contratar uma empresa
que faz uma perícia, um laudo técnico de um veículo e ela se responsabiliza pelas informações que ela está colocando ali. Vai dizer se o carro já foi acidentado, se já teve algum problema de acidente, Sim. o nível de pintura que tem nele, porque pode ter sido um risco, pode ter sido um acidente. Então ele mede até a espessura da pintura. Enfim, hoje nós temos muitos recursos e principalmente com relação ao histórico do carro, né? Quantos proprietários ele teve, se existe algum problema em relação à alienação fiduciária, se esse carro está em garantia ainda. Hoje você tem mecanismos fáceis em mãos para poder fazer essa pesquisa. Muitas vezes o comprador de um veículo já chega na revenda, ou de novos ou de pesados, mas mais acentuadamente em veículos leves, carros de passeio, ele chega com todas as informações já em mãos. Ele já sabe mais do carro, às vezes, que o próprio vendedor que está fazendo a venda. Justamente por essa facilidade de acesso digital que ele tem ali, ele pega a placa ou renovando o veículo e faz essa pesquisa, é isso? E ele já vai direcionado. Quando ele põe em algum portal de busca de veículos, ele já olha o carro. Quando ele vai na loja, ele não vai aventurando ver se tem aquele carro. Ele já vai sabendo que aquele carro que ele pesquisou está lá e ele vai só conferir se de fato corresponde às informações que ele já obteve, e ele ainda pode agregar mais informações contratando uma dessas empresas de inspeção veicular. Então ele chega a ser mais seguro, que nem a gente estava conversando nos bastidores, como o caso de muitos motoristas, né, os autônomos, que às vezes ainda optam em fazer aquela compra casada, né, com um colega, em conversas informais, em paradas em lugares, eu tenho meu caminhão, eu vou vender, enfim, de repente é mais novo que o dele. Chega a ser é mais seguro do que esse tipo de operação. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, porque no mercado de usados, entre eles, acontece muito esse tipo de movimentação. E às vezes até o valor é um pouco mais em conta, mas lá na frente ele pode ter problemas que, de repente, se ele comprasse em lugares mais confiáveis ou fizesse uma busca mais intensa como essa, com essas ferramentas disponíveis hoje, seria melhor. Verdade. E, assim, a princípio pode parecer mais barato, né? Porque quando você vai comprar de um particular para particular, não existe garantia. Então, qualquer problema mecânico que venha ocorrer com aquele veículo, a responsabilidade é de quem é o novo proprietário e não do antigo. Quando você compra de uma empresa estabelecida, CNPJ, você está amparado por lei em relação às garantias, então facilita muito. Sem falar que você corre um risco, às vezes, de fraude, de um carro que também foi dado em garantia a uma determinada instituição financeira e você não está sabendo, não tem ciência. Então, o risco de comprar particular para particular é muito maior do que você comprar de uma revenda que você tem a quem depois reclamar até juridicamente. Ainda voltando um pouco nessa questão da evolução digital como meio de revenda e tal, os marketplaces puxaram essa necessidade de treinamento de profissionais e tal, e como também, como entidade, separar ali o joio do trigo, porque às vezes no marketplace você tem muita gente que fala, eu sou da loja X, mas não é da loja né? Então, como que a Fenalto também auxilia tanto quem está do lado de cá, que é o consumidor, quanto os seus, né, que são as revendas? Inclusive, logo no início do e-commerce, existiam muitas fraudes, como você relatou, de pessoas que pegavam fotos de um veículo que está em determinada loja e anunciavam como se estivesse em propriedade daquela outra, pediam às vezes um sinal para garantir a venda e tal. E hoje, depois por conta de experiências muito negativas, os principais portais, juntamente com entidades como a Fenalto, a gente acabou desenvolvendo políticas de segurança no comércio eletrônico. Então, hoje é muito pouco provável que aconteça uma fraude nos principais portais de busca. Em portais que estão... É importante falar. Então, vocês têm uma lista desses portais, por exemplo, para a pessoa poder ter a garantia de que é um portal que... Sim, geralmente por trás desses portais estão grandes empresas. Sim. Se permitir, eu já vou nominando alguns aqui. Por favor. OLX é um grande exemplo. Mercado Livre, Web Motors, e-Carros. O Web Motors tem o Santander por trás, o e-Carros tem um Banco Itaú por trás. Então, nós temos hoje grandes players no mercado que
tem grandes instituições por trás, perdão. E que também deve ter uma segurança embarcada ali, né, para garantir. Mas é curioso, porque você vê, né, eles migram. Hoje você já vê marketplace em redes sociais. Aí é o perigo. É o perigo. Né? Embora funcione bem comercialmente. Tá? Tem grupos de revendas em Facebook, Instagram e tal. Eu até fiz uma pesquisa antes, dá uma olhada, né? Nessas comunidades, até para te perguntar isso. Sim. É uma tendência também vocês terem que migrar, questão de segurança, e até o que você falaria hoje para um consumidor que está nesse tipo, eu não sei nem se é marketplace, se pode redes considerar, sociais. que está nas redes sociais que comprando, na verdade eles ou revendendo. É que eles têm às vezes o link que vai direto pro site deles, né? Tem também o link. É uma segurança, né? Mas o que a André levantou, eu entendi bem, e realmente é algo que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, principalmente quem está do outro lado buscando, pesquisando o veículo, porque você, quando entra na rede social, é bom você saber de quem é que você está pesquisando. As redes sociais são importantes para as empresas que revendem, porque elas geram relacionamento com a carteira de clientes que ela já tem. Sim, sim. Então ela acaba fidelizando alguns clientes por meio das redes sociais. E é muito importante esse canal também para as empresas e para os clientes dela também. O risco é quando você vai buscar informação em uma rede qualquer que você não tem referência, não tem... Na verdade, você não faz uma pode busca ser uma fake, correta. pode ser uma empresa fake, Sim, carros fakes. E quais são os cuidados que você... Carros fakes. E outra coisa que eu também noto, assim, quando a promoção é muito grande, pronto, você né? foi no X da questão agora. Então, quais os cuidados? Se a oferta for grande demais, pode desconfiar, não existe esse milagre. Vocês têm algum manual que vocês falam, por exemplo, olha, toma cuidado com isso, que nem eu falei agora, se você clica no link, você vai para um site verificado, como que vocês alertam, né? Os principais portais já têm algumas advertências, tá? Algumas até construídas em diálogo com a gente também. Legal. Mas os principais portais já têm os cuidados. Eu acho que esse tipo de fraude vem diminuindo. Ela já foi muito maior no passado, no passado até recente, mas vem diminuindo, as empresas vêm tendo cuidado, as pessoas também já estão mais atentas por conta de divulgação de fraudes que já aconteceram, né? Principalmente nos telejornais, sempre surge alguma coisa, as pessoas já estão mais cuidadosas e alertas, né? Esse é o maior desafio, então, se você for pensar hoje em relação à função da Fenalto com os seus associados, principalmente, essa conversa foi por conta dessa era digital? Essa é a maior dificuldade ou existem outras ainda? Não, existem outras, principalmente a gente trabalha como federação na questão da formalização das operações das empresas, e ainda existe um mercado, como você já citou, Dani, que existe muita informalidade ainda no mercado, e a gente está trabalhando para que esse mercado se torne cada vez mais formal. Estamos conversando, inclusive, com a Associação Nacional dos Detrans, para que a gente tenha políticas para que as empresas ou as pessoas que compram e vendem veículos, elas se formalizem como empresas também, e que essa concorrência possa ser mais igual e de igual para igual. Exatamente, porque às vezes você pega uma pessoa que às vezes ela vende e compra carro de casa, né? Sim. E aí você tá rendido a algumas coisas não paga tributos. É isso que eu ia falar. O principal entrave, na verdade, então, é a questão tributária, vamos dizer assim. Tem um peso. Que tem um peso para a pessoa que está informal. Para ela se tornar formal, é um desafio. É um desafio. Tem um peso tributário, tem outras obrigações contábeis também, né, de informação. Você tem que ter um contador, enfim. Você passa a ter uma série de necessidades que você não tinha antes, mas hoje a gente está já implantando em alguns estados o RENAVE, eu não sei se você já... RENAVE é Registro Nacional de Veículos em Estoque. Né? Então, por meio do RENAVE e os DETRANs estaduais, a gente vai ter uma facilidade nos processos de transferências dos veículos de revendas. Tá? Então, essas transferências elas vão ser de forma digital, principalmente na entrada do veículo, quando o carro vai entrar para a loja, a transferência vai se dar toda de forma digital, e isso aí vai ser benefícios que
somente para quem está no mercado formal vai poder ter acesso Se beneficiar. desse tipo de benefícios, e a gente está já começando a ter diálogos para implementar outras medidas, outras políticas que possa estar facilitando a vida de quem é formal. É porque é importante que esse mercado de usados se movimente, né? Sim. Sim. Dessa maneira eficiente, até para que o de novos volte a crescer, volte a se exato. movimentar. Porque quando você tem oportunidades dentro desse mercado, ó, quem tá lá, que vai subindo por degraus, né, até chegar no novo, ele vai, né? Ele arrisca. Aí vem uma pergunta que eu queria te fazer. Hoje, pro motorista autônomo, no caso de transporte de carga, que é o principal público do caminhão seminovo, usado, o crédito ainda é a grande barreira para ele conseguir renovar, né? dar uma subir um pouquinho na idade do seu Eu vou responder essa frota. pergunta, mas antes fazer um comentário. Hoje, o valor de um veículo novo, seja pesado, seja leve, está muito alto, né? Sim. Por diversos fatores. Primeiro, por conta de obrigações dos fabricantes de implementarem inovações tecnológicas que encarecem muito o produto. Também nós temos uma carga tributária muito alta sobre esses produtos, né? A pandemia também, A né? pande- Elevou A o pandemia preço dos levou... carros e ninguém conseguiu baixar depois. Exatamente, porque faltaram componentes, as montadoras se viram obrigadas a subirem preço por conta desse desequilíbrio entre oferta e demanda, e viram que, aumentando um pouquinho as margens também, iriam suprir a falta de oferta de veículos, ou aquela quantidade de veículos que eram comercializados anteriormente. Vou dar aqui um número, antes ainda de responder a sua pergunta. Hoje, na região Sudeste e Sul, representa 69% da frota de veículos pesados e também aproximadamente 69% das vendas desses veículos, tá? 69% das vendas de veículos. Agora, o crescimento nessa região, que foi um crescimento muito expressivo, está na média de 15%. A média. Sul-Sudeste. Sul e Sudeste. Mas regiões como Nordeste, Norte e Centro-Oeste, principalmente o Centro-Oeste e o Nordeste, tiveram crescimentos acima de 37% nas vendas. Tudo bem que eles, em termos de números quantitativos, têm um volume menor. O Nordeste tem 15% dos veículos e o Centro-Oeste, eu acho que 10% dos caminhões na frota nacional. Mas o crescimento foi muito acentuado. À primeira vista, a gente acha muito positivo para o mercado, mas algo preocupa, porque quando a gente tem uma demanda muito forte por usados e uma demanda baixa por novos, a gente vai ter um desequilíbrio nessa relação de oferta de veículos usados daqui a 2, 3 anos, né? Então é importante que o mercado de novos tenha um impulsionamento para que a gente possa ter uma relação mais saudável de oferta e demanda lá na frente, porque o impacto desse desequilíbrio é no preço, né? Entendi. O impacto vai ser no preço, o preço vai subir. Se eu tenho muita gente procurando e pouca oferta, a gente vai ter um impacto no preço, sobe. Então essa relação é só quando ela está equilibrada, que ela é uma relação... É boa para todo o mercado, uma relação equilibrada. Como que a Fenalto enxerga, por exemplo, a gente está vendo muitos movimentos e eu vejo que está cada vez mais pujante o movimento de transportador, que ele tem ali o poder de compra e tal, compra o caminhão zero. Só que antigamente a gente via com muito mais frequência, quando esse caminhão se torna usado, ele negociar até com a montadora para poder comprar o novo. Hoje a gente está vendo transportador entrando no negócio de revenda de usados. Então ele revende os caminhões dele. E como isso impacta o seu associado? Negativamente, né, porque reduz um pouco a oferta e as possibilidades de negócios, mas quando ele entra nesse mercado, vou dar um exemplo também no mercado de veículos leves, carros de passeio. As locadoras de automóveis comercializam também veículos, alugam e depois colocam no mercado. Elas acabam trazendo, eu vou dar um exemplo agora em 2025, as locadoras de automóveis colocaram no mercado de usados mais de 600 mil veículos. Fez com que o crescimento no mercado de seminovos aumentasse bastante para todo mundo, porque a locadora vendeu, mas aquele carro que ela vai receber na troca, ela já não tem interesse, porque não é o negócio dela comprar e vender. Sim. Ela está desmobilizando o carro que está
no seu estoque. Da mesma forma, o pesado. Então, a pessoa que vai comprar esse carro pesado, esse caminhão, dessa empresa, ele vai ter que se desfazer do outro dele. E ele vai jogar isso no mercado, entra na cadeia, então, no ciclo. Então, está dentro do ciclo. Acaba, no final, sendo positivo. A engrenagem funciona. Tem Entendi. um lado negativo, tem um lado positivo. Tá. Aí, agora ficou faltando só você me falar do crédito. Sim, do crédito, perdão. O crédito realmente é o maior gargalo para quem compra e vende carros pesados usados. Não é fácil, porque na análise do crédito, na liberação do crédito por parte das instituições, ela vai avaliar o risco da operação. Sim. Tá? E normalmente o autônomo, que é quem compra o carro usado, o caminhão usado, ele representa na análise de crédito das instituições financeiras um risco bem elevado. Por quê? Se uma eventualidade, o carro dele der um problema, bater, se acidentar ou um problema mecânico parar, vai refletir diretamente na renda dele para pagar a parcela do caminhão. Sim. Tá? Então, eu já estive conversando com algumas pessoas do meio econômico, do meio de instituições financeiras, e eles falaram que para liberar um crédito para um caminhão usado pesado, somente com um histórico do cliente com a instituição financeira muito positivo, e mesmo assim ele ainda vai ter uma taxa mais elevada. A taxa de juros dele é mais elevada. É mais alta. E existe algum movimento de vocês também para tentar dar uma amenizada nessa questão? Porque é a única chance, na verdade, da gente tentar... dele tentar renovar e de aumentar a idade da frota, da frota. Da renovação de frota. Exatamente, porque a maioria dos caminhões hoje que estão na rua são caminhões muito antigos. Sim. Né? Então, assim, tem que existir talvez alguma alternativa dentro desse mercado para que ele possa realmente comprar e aumentar a idade. Enfim, existe algum movimento, uma conversa pelo menos? Dani, você tocou num ponto importante também, porque a frota de veículos de passeio no Brasil, a idade média é de 10 a 11 anos. Uhum. De pesados, a idade média vai de 14 a 15 anos. É muita coisa. É muita coisa, está precisando ser renovada essa frota. E para se renovar essa frota, realmente a gente tem que ter incentivos para que as pessoas possam fazer essas trocas, né? Não é fácil, porque o banco sempre vai olhar o histórico e as experiências passadas para projetar expectativas futuras. Sim. Então, ele olha para o passado, fazendo projeções futuras e, a partir daí, analisa o risco e qual é a taxa que ele pode aplicar naquele negócio. A gente tem que ir tateando, realmente, vai ter que ser um processo que a gente vai ter que iniciar, de fato, com as instituições financeiras e tentar descobrir onde a gente pode estar trazendo mais garantias para a instituição financeira a aplicar taxas mais baixas. Então existe uma conversa, existe pelo menos uma intenção ali, né? A intenção existe. E o Move Brasil não amenizou isso? O Move Brasil, eu vou procurar as palavras corretas aqui. Claro. O Move Brasil vai ser muito bom para quem está de forma organizada, com uma empresa estruturada, e ainda não vai ser fácil ter o acesso a esse crédito. Tem uma série de condições para você ter esse acesso, desde questões ambientais, mas principalmente que é um recurso que vem pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, pelo FINAME, e que funciona da seguinte forma. Os bancos públicos têm essa facilidade de ceder mais esse crédito, porque acabam sendo braços também do governo. Mas os bancos privados, que também podem utilizar desse recurso para fazer empréstimos, eles correm um risco maior. É melhor eles trabalharem com capital próprio, com spread maior, do que com o do FINAME, porque do FINAME, quando eles emprestam esse dinheiro, o spread dele é muito baixo, e o risco é da instituição privada que está concedendo o crédito, não do Banco Nacional de Desenvolvimento. O Banco Nacional de Desenvolvimento vai receber da instituição que fez o crédito, que concedeu o crédito. E funciona dessa forma. Então, não é um crédito fácil também, tá? Mas existe para quem está estruturado, mas para aquele pequeno, para o autônomo, então, na verdade, é praticamente impossível. Na sua opinião, vai incentivar mais a venda dos novos e principalmente novos para frotistas, principalmente para frotistas. frotistas. Mas aí a gente cai naquilo que você estava falando agora há pouco.
com a demanda baixa do ano passado de veículos novos, essa engrenagem estava funcionando muito bem, porque, né, o usado estava acelerado. Talvez agora traga o equilíbrio. Sim, tá bem. Em cadeia, acaba atingindo outro fator que é determinante realmente no crescimento desse mercado, que a gente ainda não falou a respeito, são as demandas urbanas, né, que precisam de caminhões mais leves, menores, ou furgões também, para atender às necessidades urbanas. E esses são mais fáceis de renovar, né? São mais fáceis, são. O ticket é menor. Mas é um espaço de mercado aí que vem crescendo muito. Aliás, essa é uma das questões que eu queria comentar, porque a gente está vendo realmente o aquecimento, né, do comércio eletrônico, do e-commerce, a indústria cada vez mais trabalhando, porque, né, antes a gente tinha aqueles siders que saem da indústria e vai para a loja, e agora eles nem dá tempo às vezes. Quando eu cheguei aqui embaixo, uma coisa que eu observei na portaria do prédio é que estava cheio de encomendas lá. Então essas encomendas chegaram por algum transporte, alguém que transportou até aqui. Antigamente a gente ia buscar na loja. Exato. Né? Você fica no conforto do seu lar. As entregas, é verdade, as entregas estão se acertando bastante. É isso, antes você tinha os caminhões, né, às vezes um Cider, um 4x2, lá um cavalinho, que fazia, né, de CD a CD. Sim. Hoje, às vezes já sai caminhões pequenos mesmo, já fazendo toda a aviação, porque não vai para o CD, já vai direto para o consumidor. A logística ela tem que ser, né, cada vez rápida, mais acelerada. E isso vai trazer benefícios pro seu revendedor focado nesse segmento de caminhões mais leves, furgões, vans, enfim. Sim. E um detalhe em cima do que se falou, eu estava conversando um outro dia com um revendedor de novos, e ele estava me falando que tem crescido muito a venda dele para empresas que antigamente terceirizavam as entregas e hoje elas mesmas estão fazendo por conta de ter aumentado muito a demanda dessas entregas e às vezes ele programa para uma entrega até tal data e não consegue chegar na data prevista. Então a empresa, para garantir essa logística, virou frotista só por essa necessidade de cumprir prazos de entrega. Então aumentaram as demandas, mais clientes, a cartela aumentou. Então você vai ver um crescimento e uma renovação nessa frota. É isso. Sim. Esse ano, então, do lado de usados. Eu acho que vai crescer bastante, sim. Entendi. Você disse um dado que eu achei interessante sobre a idade média, né, de veículos leves, 11 anos, que envelheceu. Sim, né? Envelheceu também. Justamente por causa do crédito, as pessoas não estão comprando. O preço está muito elevado. O preço está muito elevado e tal. E dos usados, me parece, então, que baixou, que você falou em torno de 15 anos, porque a gente falava 20 a 22 anos, né? Uma média assim. Então, o que você está falando da idade média... De frota, de pesados, E isso tem a ver, então, com essa demanda maior por leves e que está puxando a renovação de frota de pesados, é isso? Como leves que eu digo, caminhões leves, Volks, que a gente estava falando agora. A gente tem diversas fontes, às vezes, para buscar, né? Essa daí eu peguei, se eu não me engano, com o IBGE. A idade média da frota de veículos. De pesado, entre 14 e 15 anos, tá? Mas pode ser que tenha alguma outra fonte que tem o registro na transportadora. A RNTRC, que é da Registro Nacional Transportadora Rodoviária de Carga. Que é da NTT, não é? Da NTT, da Divergente? Eu acho que é um pouco maior. É maior a idade. Maior, né? Mas como você está falando... Eu não olhei os números atualizados. Mas de qualquer forma a frota é envelhecida. Mas é muito mais... Vamos falar assim, não precisa exatamente travar um número, mas é muito maior do que de um veículo de passeio, né? Verdade. Ah, sim, com certeza. Mas no comparativo que você fez. Eu só pensei que pudesse ter alguma relação com o fato de que agora o mercado de usados, caminhões usados, nessa categoria mais leve, está movimentando e que mais, poderia puxar essa renovação de frota, porque às vezes você fala, a frota está renovando, mas não é a frota de pesado, a frota rodoviária, é a frota urbana que está renovando e que está elevando esse índice. Por isso que eu queria, faria sentido essa analogia. Sim, faz sentido sim, e é a realidade que a gente está vendo, aquele
veículo mais pesado, ele está vendendo menos um pouco. As pessoas estão durando mais tempo com esse veículo. Até porque também, aqui para nós, eles são mais duráveis, com muito mais tecnologia. Sim, o desgaste, né? Desgaste menor, Frente ao... já se adaptaram às mudanças, principalmente ambientais, que o governo vem exigindo, Euro 5, Euro 6. E o a Euro ticket 6 médio agora é mais recente, né? do menor é menor, né? Também, Então, menor. É mais fácil. É mais mais fácil. fácil, é mais acessível. Mais acessível. Está mais próximo da renda, da realidade da renda Da das renda pessoas. e É. tal. E quais são os próximos passos aí da Fenalto em relação a... Quais são os planos para este ano, assim? Aonde vocês vão ali bater na tecla para tentar melhorar? Onde está o foco da Fenalto neste ano? Este ano a gente vai focar mais na questão da formação profissional e principalmente no combate à informalidade. Tá. Né? Esses vão ser as principais bandeiras. Nós temos hoje no Brasil o Congresso Fenalto, é o maior congresso de usados do mundo, tá? Que legal. Não existe nenhum congresso. O de 2025, nós tivemos lá quase 15 mil pessoas visitando a feira, Nossa. né, o evento. A gente não tem uma representatividade forte de pesados. Aliás, nós não temos. O único carro pesado que estava lá era um truck da Bia Figueiredo, que ela expôs da lá, Fórmula da Fórmula Truck, que estava lá exposto. Mas Truck. que a gente tem que incrementar mais players do mercado de pesados dentro desse evento. Ah, que legal. Os revendedores que fica o convite. assistem aqui, Vão ser nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2026 e vai ser... Próximo da Fenatran. Deve ser mais ou menos próximo Na da verdade, eu Fenatran. não sei te dizer se é próximo, mas deve ser próximo, né? Pronto. Estou me lembrando agora da data exata. Mas é o maior evento de usados do mundo, tá? No mundo não tem nenhum evento, tem eventos de novos maiores. E vai acontecer em São Paulo. Vai acontecer em São Paulo, no Expo Center Norte, nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2026. Então, que quem legal, está nos assistindo, já faz o convite. já fica convidado. Se você é revendedor, não pode perder. E se você é um player do mercado com produtos e serviços também, tem espaço lá no Congresso Fenalto para as empresas. Sim. Você falou sobre regulamentar a atividade e tal, né, para tornar ela mais justa. E se de repente quem está nos assistindo trabalha na informalidade e ele quer se formalizar, é um processo... desafiador? Como que é? Não é tão desafiador, mas vai exigir algumas mudanças de comportamento. Principalmente físicas, né, de instalações físicas. Ele tem que ter um local para pôr os carros deles, geralmente ele já tem, mas às vezes um está num local, outro está em outro, né, quando ele está na informalidade. Mas principalmente procurar o contador dele para se inteirar, e o contador dele pode buscar e deve buscar informações nas associações estaduais, né? Cada estado do país tem uma associação, em alguns estados tem mais de uma associação, como São Paulo são 4, então é espalhada pelo estado, né? E fica responsável por determinadas regiões, e procura, se tiver qualquer dúvida, procura a Fenalto também, que a gente dá um apoio. E para profissionalização, como que vocês imaginam fazer isso, assim? Existe 2 perguntas. Como vocês pretendem fazer isso e se existe ainda resistência? Porque em vários setores a gente percebe um pouco de resistência, né? Existe isso dentro dos associados que você observa? E como vocês pretendem puxar essa... A resistência ela vem sendo reduzida a cada ano que passa, tá? Então a gente tem uma redução nesse sentido. Aí, com relação aos treinamentos, a gente já tem, às vezes, por áreas específicas. Quero melhorar minha comunicação digital. A gente já tem alguns treinamentos, fecha acordos com alguns players ou com alguns órgãos de educação e de formação profissional, mas a gente está desenvolvendo agora uma grade de disciplinas onde a gente vai poder certificar a pessoa que fez o curso, né? E vai ser por módulos. Então, terminou o módulo com X disciplinas, recebeu o diploma. Quer avançar mais, vai para um outro módulo, e a gente está desenvolvendo isso. A gente vai ter desde conhecimento do produto, técnicas de vendas, como se qualificar e ficar preparado para os desafios digitais. E vamos ter também uma outra disciplina que vai ser de precificação
de veículos e a avaliação desses veículos, tá? Porque muitas vezes os profissionais atuam no... Não vou usar o termo achismo, mas naquela experiência baseada no feeling dele, né? Uhum. E a gente hoje já tem ferramentas no mercado para a gente poder balizar o preço de um veículo, dando um intervalo muito seguro com dados pesquisados no mercado, de carros que foram comercializados, carros que foram anunciados. Então, hoje existem muitas ferramentas nesse sentido, e a gente quer preparar esse profissional para saber avaliar e precificar bem o produto. Existe a falta de interesse por profissionais para trabalhar nessa área também? Vocês estão tendo essa dificuldade? Aqueles que não têm interesse, eles vão ser expurgados do mercado. Então, vão ficar ultrapassados e certamente os empresários do setor vão contratar realmente quem está preparado, porque senão vai ficar em desvantagem. E pode existir, de fato, pessoas desinteressadas, mas essas pessoas estão saindo do mercado já. Como você avalia o mercado de pesados esse ano? Vai ser porque você já vem de uma base de crescimento, Sim. né? Para 2026, como você avalia que vai ser? E por quê? O mercado de usados, em geral, tanto de veículos leves quanto de pesados, vai continuar crescendo. Mas o principal motivo vai ser pela distância do valor do bem novo, que está muito elevado e faz com que o mercado busque otimizar. Hoje a compra de um carro usado, ela não é mais só pelo preço, mas ela é mais racional. Ela procura avaliar outras variáveis de custo-benefício, saber, às vezes você vai comprar um carro novo, você vai ter que incrementar implementos nele, como carroceria, baú, câmera frigorífica, e muitas vezes você compra um usado já com ele todo pronto. Então, o usado tende a continuar com uma forte demanda para 2026 por essas razões. Que bacana. Perfeito. Então, agora a gente vai desafiar você, no nosso quadro novo aqui do programa, que é Mitos e Verdades. Essa é novidade, eu não Essa é sabia, não novidade. estava preparado não. Roda a vinheta aí. Roda a vinheta. Mito ou verdade? As altas taxas de juros afetam apenas a venda de caminhões 0 km. Mito, porque afeta o mercado como um todo, afeta os dois, mas principalmente o mercado de usados, de caminhões usados, porque tem na avaliação das instituições financeiras um risco mais elevado. Comprar caminhão usado de particular é seguro? Mito ou verdade? Mito, porque comprar caminhão usado de particular pode ter um risco enorme por trás e principalmente das garantias. Quando você compra de uma empresa estabelecida, além de você poder reclamar judicialmente de qualquer problema que o carro possa vir a ter, você tem as garantias legais que toda empresa revendedora tem que oferecer. Mito ou verdade? O seminovo sempre ganha força quando o 0 km encarece. Verdade. Infelizmente gera um desequilíbrio no mercado que não é bom para o futuro do mercado, mas é verdade, porque no primeiro instante as pessoas deixam de comprar o produto novo e vão para o usado. Migram do novo para o usado. Maior desafio do mercado de usados é a aprovação do crédito? Mito ou verdade? É verdade. Infelizmente é verdade. É um grande desafio hoje para quem vai comprar um carro usado, um caminhão usado, ou para quem vende também a dificuldade de acesso ao crédito. Não é fácil, as instituições financeiras avaliam como uma operação de alto risco. Muito bem, tá vendo? Não foi tão difícil participar do Mitos e Verdades. É verdade. Né? E É bom que verdade. É verdade, é vida, é verdade. Boa, boa. A gente queria muito te agradecer pela sua contribuição aqui de um mercado que é tão importante e às vezes muito pouco falado, né? Exato. Então foi muito bom que você aceitou aqui o nosso convite para dar uma clareza, para falar também sobre as dificuldades, sobre o que tem que ser feito. É verdade, Everton. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu espero que você volte com novidades aí ao desenrolar desse ano. O agradecimento é meu, contem sempre com a Fenautos, estamos juntos. De fato, o segmento de usados está dentro da cadeia do setor automotivo e a gente tem que ver essa cadeia como um sistema. E nós temos uma importância porque a pessoa, o caminhoneiro que vai comprar um caminhão novo, ou a empresa que vai comprar um veículo novo,
ele precisa se desfazer do usado dele e vai precisar desse mercado. Então, nós temos uma relevância muito grande realmente dentro do mercado e principalmente no setor de vendas. Muito bom. Muito bom. Espero que vocês tenham aí gostado desse bate-papo, né, Andréia? Exatamente, mais um bate-papo de peso aqui no Vozes do Exatamente. Transporte. Então não esquece de se inscrever no canal, tá? Para vocês receberem sempre essas novidades. Exatamente, @Vozes do Transporte, também no Instagram e no Spotify, para quem quer ouvir. Então, até a próxima. Até a próxima.